Esse tipo de telha que a gente vai abordar, esses tipos, né, são usualmente mais comuns com estruturas de madeira, tá? Mas podem ser que ocorram com a estrutura sendo do tipo metálica, por exemplo. Bom, então, o tipo paulista, aquela que é constituída basicamente por duas peças diferentes, e aí percebam que o canal ele é basicamente feito ou produzido a cada dois tipos sendo colocados, né? Então é como se fosse um parzinho, né? Um com a concavidade para baixo e o outro com a concavidade para cima, formando então o canal por onde a água vai escoar. Perceba aqui que nessa figura da esquerda é possível visualizar que ela é inteiramente apoiada onde? Né? Nós temos os caibros e as ripas, lembrando que a telha vai apoiar nas ripas e essa distância aqui é exatamente aquela distância com relação ao próprio tamanho da telha. Então aqui embaixo ó, tem outra ripa passando de fora a fora. Tá? Tem uma ripa, outra ripa e assim por diante. Cada fileira eu preciso de uma ripa para fazer a composição. Então aqui, basicamente eu teria uma ripa aqui embaixo, uma outra ripa nesse ponto, e assim sucessivamente. Isso pensando na trama do telhado lá embaixo. Tá? Então, cada linha de telhas, eu tenho uma linha de ripas por baixo para fazer a sustentação dessas telhas. A telha tipo plano, funcionamento bem semelhante com relação ao tipo paulista, só que o formato dela é um pouquinho mais encanoada, digamos, né? Enquanto aqui a gente tem um formato até mais arredondado, aqui a gente tem um formato um pouco menos arredondado. Mas a composição é da mesma forma, onde eu tenho as ripas aqui embaixo, essas ripas fazem, às vezes, de elementos de sustentação, e elas são devidamente travadas naquela posição. Se vocês observarem, elas possuem, né, alguns pontos, olha só, que vão fazer exatamente o encaixe e, consequentemente, o travamento, ok? Vou fazer o travamento para que ela possa ser colocada aí na posição. É um quebra-cabeça, né? É quase que um elemento aí de quebra-cabeça. A água vai escoar por esses canais formados aqui na composição do elemento. Características da telha paulista, melhoradas, com os cantos arredondados e seção mais retangular, digamos assim. Okay? A tipo portuguesa, um pouco mais comum. Aquela questão com relação à estrutura do madeiramento ser substituído esse madeiramento por estrutura metálica, no tipo português, né, do tipo portuguesa, é mais fácil da gente encontrar do que os outros tipos anteriores, no caso a Plan ou a Paulista. Bom, é bastante usual aí a gente visualizar esses elementos. Aqui dá para se observar a estrutura do telhado, né, parte da estrutura do telhado, na verdade. A telha portuguesa é igual à paulista, somente que nesses tipos o canal é junto com a capa. Ou seja, aqui não é um elemento desse jeito, outro elemento desse jeito, um elemento desse jeito, outro elemento desse jeito, e assim sucessivamente. Aqui não, aqui é um elemento só, né? Então, isso aqui é uma peça só. Com isso, é claro que é uma peça um pouco mais pesada, entretanto, a facilidade, a montagem é um pouco mais fácil, porque você tem menos peças para encaixar, e ao mesmo tempo que ela faz a função de cobertura, ela faz a função de canaleta. Perceba que aqui ela tem uma leve inclinação para cima, né? Justamente para poder fazer a vedação, e é onde a outra telha faz o remonte, né? Então, esse ponto aqui vai fazer o remonte exatamente nessa canaleta aqui, nessa dobra da telha, para não ter o escoamento de água invadindo aqui por baixo, né, e causar um vazamento. Percebo aqui a questão da cumieira lá em cima, né, fazendo a função. Telhado do tipo romano, é bem parecido também com a telha anterior, que é a portuguesa, só que em vez de ela se aproximar da paulista, que é o caso da portuguesa, ela é daquela do tipo plano. Só que da mesma forma como a gente tinha lá o tipo plano mais parecido com isso aqui, né? Essa daqui, ela é uma peça só que vai fazer o elemento inteiro. Ela tem lá a dobra, um trecho mais plano e depois vai fazendo o formato dela
naturalmente, tá? Então, basicamente, o primeiro tipo que nós vimos agora, com o terceiro tipo, e o segundo tipo, que é a Plan com a Romana, né? Um parzinho, digamos aí, né? A primeira, que é a paulista com a portuguesa, e a Plan com a romana, ok? Formando aí quase como se fossem os mesmos elementos, só muda aí a questão de formarem tanto o elemento de escoamento de água como o elemento que faz a vedação, sendo formados por uma peça só. Tá? Questão importante aí, se vocês forem comprar telhas e trabalharem com estrutura de telhados, sempre comprem telhas a mais, né? Para ter aí a opção de guardar por uma ocasião de necessidade de troca, né? Aqui a trama que nós falamos, então perceba, olha só, os caibros, tá? O caibro é sempre na direção da água, né? E transversal à direção da água, as ripas. Perceba aquela questão que eu falei do caibro, ele tem um formato mais quadrado, né? E a ripa bem menos, né? Mais fininha. São os elementos mais finos aqui, tá? Elementos bem mais finos. Aqui do lado direito nós conseguimos ver tanto as cumieiras, aqui em cima, né? As cumieiras, como também o elemento que forma o espigão, que é a junção de duas águas. Tem uma água para cá, tem uma água para a direita lá, e aqui o espigão fazendo a vedação desse encontro entre eles. Tá? Lembrando que o espigão não faz coleta de água. O que faz coleta de água é água furtada ou rincão, né? Tem os dois nomes. Okay? E complementando o ativo francesa, menos usual na nossa região, aqui em São Paulo, mas no interior do nosso estado mesmo é bastante comum, é mais usual no interior. Forma retangular, planas e chatas, possuem nas bordas laterais dois canais longitudinais. Então, olha só, a coleta vai sendo feita, vai sendo produzida nesses pontos. Perceba que elas vão sendo instaladas, vão sendo colocadas de maneira intercaladas, tá? Então, como assim intercaladas? Se a gente for observar aqui, eu tenho uma telha que está aqui, nesse ponto até esse ponto. Esse aqui é um elemento. Vai daqui até lá. Tá? Então, de um ponto ao outro aqui. Enquanto em cima, olha só, ela vai sendo cruzada. Não que nas demais não aconteça algo parecido, até acontece, só que nessa daqui ela é muito mais visível. E a água que escorre por aqui, ela vai vir para essa telha e a que vem para cá vai para outra telha, tá vendo? Então tem essa variação. Tá? Mas, basicamente, o que muda são oferta, né, onde se encontra, a questão estética também. Aí depende muito também de qual é o aspecto que vai ser utilizado. No caso, a gente está falando de tipos de telhas, principalmente essas telhas cerâmicas, ok? Além das telhas cerâmicas, nós encontramos telhas tipo bastante comuns hoje em dia para aqueles telhados, como a gente citou, principalmente telhados onde se utilizam platibanda, né? Então, tem o telhado aqui, a laje, né? E a platibanda, e aí bastante comum se utilizar nesses elementos, nesses componentes, não as telhas cerâmicas, mas as telhas basicamente até de fibrocimento eu já vi, mas tem caído em desuso, e as telhas do tipo sanduíche, que são aquelas metálicas, onde você consegue trabalhar com inclinações um pouco menores, né? Se trabalha com inclinações não tão acentuadas como, por exemplo, as cerâmicas, onde as inclinações normalmente são inclinações maiores. E a questão também é que essa questão relacionada à leveza, né? A telha do tipo sanduíche é uma telha bem mais leve, bem mais comum hoje em dia. Tem tido um crescimento bastante grande aí no mercado atualmente. Apesar de ser mais um tipo, né? Não que a telha cerâmica esteja tão em desuso ou que não sirva mais para obras, né? Depende muito do aspecto estético, né? Edificações mais contemporâneas com o uso de platibanda, o uso de telha cerâmica já não é tão comum, já não é tão usual. Certo, pessoal?